Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a Bíblia como você nunca viu. Hoje eu não vou falar especificamente de nenhum versículo da Bíblia, mas eu vou comentar alguns capítulos. A propósito da ocasião, hoje é domingo de Páscoa. Feliz Páscoa, seja lá o que isso signifique. Eu recomendo que vocês vejam um documentário do Dr. Rodrigo Silva, que ele faz uma descrição do que poderia ser a Páscoa moderna, de modo bem interessante. Tá bom? Só para lembrar, a Páscoa da cristandade, ela é diferente da Páscoa dos judeus. Apesar dela ter a mesma fonte, elas apresentam significados diferentes. Porque a Páscoa do cristão comemora Cristo. A Páscoa dos judeus comemora a liberdade, a saída do Egito, a fundação do Estado de Israel. E a Páscoa dos cristãos comemora o cristianismo, não é? A liberdade da pátria celeste. Muito bem. Tem um assunto que sempre que me está assim, sabe? Apertando na minha memória, a minha cuca, que é a força das multidões. Se você observar, a cristandade hoje comemora a Páscoa. É uma força tão irresistível como a comemoração do Natal. Outra festa da cristandade que tem muito pouco de cristianismo. Na época de Cristo, a Páscoa acontecia em qualquer dia da semana. O cristianismo moderno, através do romanismo, instituiu a Páscoa móvel. Quer dizer que, aliás, a Páscoa fixa. Quer dizer que ela é móvel, é fixa, porque ela acontece sempre num domingo. É móvel, porque eles modificam ano a ano, de acordo com o calendário. Tanto é que quando a Páscoa dos cristãos coincidem com a Páscoa dos judeus, Roma comemora no próximo domingo, para não coincidir com a Páscoa dos judeus. Antigamente, os povos não queriam ser parecidos com o judeu. Os próprios autores bíblicos falavam de práticas judaizantes, que eram espúrias. Mas esse não é o tema do dia. Desculpa. O tema do dia é falar sobre a Bíblia. Então, vamos falar sobre a Bíblia. Eu quero falar lá em Êxodo, quando o povo de Deus comemora a Páscoa. E eles comemoram a Páscoa, bem dito pelo Dr. Silva. Antes de acontecer,
porque eles comemoraram a primeira Páscoa ainda no Egito, e Deus disse a eles: a partir de agora vocês vão comemorar sempre no primeiro mês, no 15º dia do mês. Muito bem. Estamos aí no livro de Êxodo. Eu quero as passagens onde Moisés subiu para pegar a lei. Vamos lá, então deve estar em Êxodo capítulo 20, porque sabemos que a lei, os 10 mandamentos de Deus, estão instituídos no capítulo 20. Eu sou o Senhor que tirou você da terra do Egito, da casa da escravidão. Ainda não é essa parte que eu quero. Eu quero a parte que Moisés sobe no morro. Porque a história diz que no capítulo 12 se comemora a Páscoa, o memorial da libertação, né? Os judeus chamam isso de o memorial da independência, o dia da independência. Este mês será para vocês o principal, o primeiro mês do ano. Falem assim a toda a assembleia, blá, 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 blá. E aqui ele diz como é que vai ser, como é que seria comemorado. Mas não é isso que eu queria... Gente, no capítulo 15 de Êxodo tem um hino maravilhoso. Eu ouvi esse hino na narrativa do Cid Moreira, maravilhoso. Esse aqui é um cântico muito bem cantado na narração feita por Cid Moreira, né? Vou cantar ao Senhor, pois a sua vitória é sublime. Ele atirou no mar carros e cavalos. O Senhor é a minha força, o meu canto. Ele é minha salvação. Ele é o Deus, eu o louvarei. É o Deus de meu Pai, eu o exaltarei. Eu queria achar aquela passagem, eu não estou achando. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Tá bom. Quando Deus deu a tábua da lei a Moisés, Deus disse a Moisés: desça ao monte, porque o seu povo já está pecando contra mim. E aí Moisés desceu do monte e o seu servo Josué disse: olha, tá tendo festa lá no arraial, tá tendo guerra, né? Aí o Moisés disse: não, isso não é barulho de festa, não. Isso é o barulho de festa. E chegou lá, realmente eles estavam fazendo festa. E aí Moisés perguntou a Arão: o que está acontecendo? Aí ele falou assim: não, mas você começou a demorar muito. Aí o povo me procurou e começou a me persuadir, me ameaçar. E eles falaram: esse Moisés já está lá há 40 dias, provavelmente já tem até morrido, porque quem vai viver 40 dias numa montanha, sem água, comida? E aí ele falou: esse Moisés que nos tirou de lá morreu, e nós queremos um Deus que vá adiante de nós. E aí eu peguei, pedi que eles trouxessem todo o ouro, aí eu joguei esse ouro no forno e saiu um bezerro.
Aí eu disse, eis aí o Deus que tirou você do Egito. Arão ainda mentiu. Arão mentiu, dizendo que tinha sido um milagre. Ele que moldou o bezerro e jogou lá. Aí Moisés até o repreendeu severamente. Por que você fez isso? O povo pecou. Você fez o povo pecar, a culpa é sua. E depois Deus atribuiu a essa falta, não é? A morte prematura de Arão. Eu quero que você se fixe na multidão. A multidão que cantava, dançava, exaltava o touro de ouro, o bezerro de ouro. Ora, o povo se perverteu, mas é provável que... Saudações, meu amigo! Saudações, feliz Páscoa! Deus abençoa! Meu amigo me saudou aí com a feliz Páscoa. Então, naquela multidão é provável que nem todos tenham se desencaminhado. Tanto é que quando Moisés chegou e desafiou-os, né, toda a tribo de Levi ficou do lado de Moisés. Ou seja, mesmo aqueles cristãos autênticos, eles foram levados pelo calor da hora e entraram na festa. Quem olhava de fora parecia que o povo inteiro tinha se pervertido. O perigo da voz das multidões. Cuidado. Cuidado com a voz das multidões. As multidões estão dizendo Feliz Páscoa, Feliz Natal. Cuidado. Tenha certeza do que você esteja fazendo. Tenha certeza de que você não está indo no calor da hora, seguindo a multidão, porque a multidão é cruel. Ao mesmo tempo que ela pede cura e salvação, ela determina morte e perdição. Muito bem, eu não achei aqui a passagem, mas eu sei que você é muito estudioso. Eu conheço as histórias de cor, mas eu não consigo memorizar as passagens. Agora vamos dar um pulo lá para o livro de Daniel. Vamos ver outra multidão. Daniel é um dos profetas maiores. São 16 os profetas. Todos eles são grandes, mas 4 são chamados de maiores. Não porque sejam melhores do que os outros, mas porque eles escreveram mais. Então são 4 os profetas: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Isso, já passei Isaías, Jeremias, já estou em Ezequiel e o próximo é o que nós vamos estudar. Daniel. Depois tem mais 12 que são os menores. Não porque são menos importantes, mas porque eles escreveram menos. Por exemplo, Jonas é um profeta menor, mas nem por isso ele deixa de ser importante, porque a mensagem que ele pregou foi a mensagem de salvação a Nínive. Ele pregou 7 palavras. Ele dizia, em 7 dias, em 40 dias, né? Em 40 dias virá o juízo a essa cidade e ela será destruída. E o povo se converteu desde o rei
até os animais se converteram e foram salvos. Aleluia, graças a Deus. Muito bem, vamos comentar Daniel 3, aqui no texto da Bíblia, na versão católica, está dizendo o título: Resistência à idolatria. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro com 30 metros de altura por 3 metros de diâmetro e colocou na planície de Dura, província da Babilônia. Depois mandou reunir os governadores, ministros, prefeitos, conselheiros, tesoureiros, letrados, magistrados, autoridades das províncias para assistirem à inauguração da estátua que o rei Nabucodonosor havia erguido. Reuniram-se os governadores, ministros, prefeitos, conselheiros, tesoureiros, letrados, magistrados e autoridades das províncias para a inauguração da estátua, construída pelo rei Nabucodonosor. Só para ambientar aí você, Nabucodonosor mandou construir uma estátua de ouro puro, do pé à cabeça, porque ele não concordou com o sonho que Deus deu a ele. Deus deu a ele um sonho cuja estátua tinha a cabeça de ouro, que era ele. Depois, o peito era de prata, o ventre era de... a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro e ferro. Porque esse sonho foi profético e significava a cronologia dos tempos, desde Nabucodonosor até nossos dias, os últimos dias. A propósito, estamos vivendo os últimos dias da estátua. Estamos nos pés da estátua? Não. Estamos nos dedos da estátua? Não. Estamos nas unhas da estátua? Não. Já foi as unhas. Estamos na cutícula. Aquela pelezinha que fica quando a unha nasce, sabe? Estamos na borda final. Estamos vivendo nos últimos dias da profecia bíblica. Só que o rei Nabuco não ficou contente, porque ele falou, ó, eu sou a cabeça de ouro. Em vez de ele falar, eu sou o reino mais importante do mundo, e ficar contente, ele falou, não. Eu serei sempre de ouro, das cabeças, da cabeça aos pés. Então ele mandou construir essa magnífica estátua de 30 metros. Saudações, feliz Páscoa! E essa estátua, ela significaria a magnificência de Nabuco, a magnanimidade de seu reino, porque Nabuco ele era o rei mais poderoso de todos os tempos. Ele dominava os povos, ele matava, trucidava, depois assava. E ele falou, não é possível, o meu reino nunca terá fim. É o mesmo de dizer que Babilônia seria destruída, é o mesmo dizer de São Paulo, a metrópole brasileira, dizer que ela vai se tornar pó e nunca ninguém mais lembrará dela. Então foi isso que Nabuco sentiu e ele falou, não, eu me farei conhecer, eu serei de ouro puro, de hoje até os últimos dias. Aí ele fez uma grande estátua e convocou todos os seus líderes e todo o povo. E todo o povo deveria adorar a estátua como se ela fosse o próprio rei Nabucodonosor. E todos, a multidão, se precipitou para adorar ao rei Nabucodonosor.
Então diz aqui o texto: reuniram-se os governadores, ministros, prefeitos, conselheiros, tesoureiros, letrados, magistrados e autoridades das províncias para a inauguração da estátua construída pelo rei Nabucodonosor. Todos estavam de pé em frente à estátua. Então o porta-voz do rei gritou: esta é a mensagem para todos os povos, para todas as nações, para todas as multidões e línguas. Quando ouvirem o som da corneta, flauta, cítara, harpa, saltério, gaita e outros instrumentos musicais, devem todos cair de joelhos para adorar a estátua de ouro erguida pelo rei Nabucodonosor, porque essa estátua representa o próprio rei. Então é como se estivéssemos adorando o próprio rei Nabucodonosor. Quem não fizer isso na mesma hora será jogado dentro da fornalha ardente. Quando todo mundo ouviu o som da corneta, flauta, cítara, harpa, saltério, gaita e outros instrumentos musicais, todos os povos, nações e línguas caíram de joelhos e adoraram a estátua de ouro erguida pelo rei Nabucodonosor. É isso. Todos, a população do mundo todo se curvou em adoração a Nabucodonosor. Milhões de pessoas, se fosse hoje, seriam 8 bilhões de humanos se curvando a uma estátua de homem, adorando um homem. Antigamente chamava Nabucodonosor, hoje ele chama Babilônia. Os sabidinhos de plantão entendam. E todos se curvaram e disseram: esse é o nosso rei adorado, Nabucodonosor, que viverá para sempre. É ele que nos dá vida, riqueza e libertação. É, meu irmão, parece terrível, mas isso foi o que aconteceu. E isso será o que vai acontecer hoje, nos últimos dias. Naquele dia, naquele tempo, nós estávamos vivendo a cabeça da estátua. Hoje nós estamos vivendo os pés da estátua, as unhas da estátua, os dedos, ó. Vou erguer aqui o dedo para você ver. Nós estamos vivendo aqui, ó, os pés da estátua. Os pés não, mais para frente, os dedos não, a unha não, a cutícula, ó, tá no finalzinho, já comeu toda a unha, agora tá aqui, ó, no finalzinho. Então nós estamos vivendo os últimos dias. A experiência de Daniel diz que houve exceções. Mesaque, Sadraque e Abednego, os três do mundo todo, decidiram não se curvar diante de Nabuco. Decidiram e sofreram a punição. Como o edito do rei dizia, seriam jogados na fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais. E de fato eles foram jogados. Hoje, nos últimos dias, nós também vamos ter o mesmo desafio. Alguém vai dizer: a partir de hoje, todos deverão viver de acordo com essas leis. Existe uma agenda chamada 25, que vai conclamar o povo a viver um modo conservador de vida. Parece muito bom. Se a Agenda 25 ganhar as eleições, vai ser isso que vai acontecer. E se não for? A Agenda 25 ela vai ser adiada. Mas a agenda do anticristo vai continuar. Porque, ou seja pela Agenda 25, ou seja pela agenda ambientalista cristã, a adoração ao homem
terá que ser feita. Então Babilônia, ela vai exigir a adoração. E quem não adorar, a exemplo daqueles da colina de Dura, serão lançados no lago, na fornalha de fogo, aquecida 7 vezes. A profecia bíblica disse que quem não adorar esse poder, o poder do monstro, Apocalipse 13, será perseguido e haverá contra ele, esse remanescente, um decreto de morte. Então a fornalha aquecida 7 vezes é só um exemplo, mas existem vários modos de morte. Você pode ser condenado à câmara de gás, à injeção letal e outras atrocidades. Então, lembre-se, fuja das multidões. Ainda quando as multidões estiverem dizendo coisas boas. As multidões podem dizer coisa boa? Pode. Então vamos lá. Eu já comentei com você essa semana, mas eu vou comentar de novo para fechar aqui a nossa meditação de hoje, tá? Eu acho que está lá no capítulo 20 de Mateus, é isso? Estamos no canal Vigia das Pessoas. Você está vendo a Bíblia como você nunca viu. Hoje estamos falando sobre as multidões que nos levam para a perdição. Ou nem tanto. Nós já comentamos sobre a morte e ressurreição de Jesus, né? Não estou achando aqui, oh meu Deus. Se a semana passada eu li e achei o verso, por que hoje eu não estou achando? Então, mas é aquela entrada triunfal que eu estou querendo. Tem até um título em cima, Entrada Triunfal. Ah, que eu li em outra versão, agora que eu lembrei. Eu li na Bíblia, na linguagem de... na versão internacional. Um pouquinho que eu já volto. Vou achar a Bíblia na versão internacional. Até já. Então, como eu estava te dizendo, eu tinha achado a Bíblia na versão internacional. Aqui, ó. Então eu vou caçar aqui porque é mais fácil a gente achar do que naquela outra Bíblia que tem um outro... Ela tem um outro cabeçalho, uma outra linguagem, não é? Como eu estudei com vocês semana passada então eu vou voltar nessa porque aqui tem o título, não é? A entrada triunfal que eu quero achar para vocês. Ó, The Triumphal Entry. A entrada triunfal. Eu conheço a Bíblia, eu sou um bom estudioso da Bíblia. Conheço as histórias, só que eu tenho dificuldade em gravar os textos bíblicos. Por exemplo, anteontem eu li com vocês isso aqui. Mateus capítulo 21. Hoje eu já não lembrava mais. Então eu tinha lembrado assim o título, Entrada Triunfal. Como na outra Bíblia está diferente, então eu não consegui achar, fiquei nervoso. Mas aqui está, ó. Eu estou agora usando a Bíblia na versão internacional.
tanto em português como em inglês. Bíblia Sagrada, Holy Bible, pode ver aí, ó. Bíblia Sagrada, Holy Bible. A entrada triunfal. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumento ao lado, desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito na profecia. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Isso está lá em Zacarias 9:9. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha dito. Trouxeram a jumenta, o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão, cuidado com as grandes multidões. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Ouviram falar de alguém cortando ramos de árvores e levando para a igreja? Cuidado com as multidões. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Essa expressão que significa salve. Isso está no Salmo 118, 26. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Entenderam? E a multidão gritava: Hosana ao filho de Davi, o nosso rei, oh que legal, vamos coroar. Eles entenderam que Jesus entrando como os reis entravam na cidade, era a significação de que ele seria coroado rei de Israel. Porque a profecia dizia: eis que vem o filho do Senhor, montado num jumento, cria de uma jumenta. Professor, tudo bem? Saudações, amigo. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para você. Obrigado. Você e a família inteira. Para o senhor também. Então eles acreditavam que... E tinha um ali que acreditava mais, Judas, que Jesus ia ser coroado rei de Israel. Ia dominar aquele povo que os dominavam, não é? Muito bem. Lembre, essa multidão está gritando: viva o rei, hosana ao Senhor, blá, blá, blá. Mas cuidado. As multidões, ainda quando elas estejam falando coisas interessantes, é perigoso. Fuja das multidões. Agora nós vamos pular e vamos ver outra multidão. Na verdade, não é outra multidão. É essa mesma multidão do capítulo 21. Só que agora ela está dizendo outra coisa. Não sei o que mudou. Uma semana depois, o que mudou? Hã? Então, Mateus 27, 11 diz: Jesus foi posto diante do governador e esse lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Ora, ele tinha sido ovacionado como o rei dos judeus uma semana atrás. Por isso, Pilatos está perguntando. Respondeu Jesus: sim.
acusado pelos chefes de sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não respondeu nada, de modo que o governador ficou muito impressionado. Gente, o homem não fala nada. Olha a cara de santidade dele. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Barrabás e seus amigos, os dois ladrões da cruz. Jesus foi crucificado e ao lado dele um ladrão e outro ladrão. Esses eram amigos de Barrabás, eram suicidas. Suicidas não, eram homicidas. Eram suicida também, porque quem vai para o mundo do crime está se auto-suicidando. Eles eram homicidas, eram estupradores, eram roubadores, salteadores, ladrões sem vergonha. Sim. Então, Pilatos disse: é costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Multidão, lembra-se, essa é a mesma multidão que queria coroar Jesus como rei. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual desses vocês querem que lhe solte? Barrabás ou o rei de vocês chamado Cristo? Porque ele sabia que o haviam entregado por inveja. Ele sabia que o Sinédrio queria matar Jesus por vingança. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou essa mensagem: não se envolva com o sangue desse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu vos solte? E a multidão, a mesma que tinha dito: viva Jesus, rei dos judeus, rei de Israel, a mesma multidão que havia cortado folhas de palmeiras para que ele passasse, colocavam ali as suas capas, jogavam flores e diziam: viva o nosso rei. A mesma multidão disse: então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu solte, Barrabás ou esse Jesus? A multidão respondeu em uníssono: Barrabás. Gente, você está entendendo o poder da multidão? A mesma multidão que te santifica, te crucifica. Fuja das multidões. Pelo amor do Senhor, fuja das multidões. Tem multidão? Tô fora. Eu adoro os arautos do rei. Mas quando eles comemoraram 50 anos, eu falei: adoraria estar lá. Mas baseado nessa passagem aqui, eu falei: não aguento multidão. Fuja das multidões. Agora eles fizeram 60 anos. Acho que agora nem foi aqui, acho que agora foi no Rio de Janeiro ou no interior de São Paulo, não lembro. Mas eu nem fiquei sabendo. Mas eu não vou. Eu não suporto multidões. Respondeu eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam em uníssono: crucifica-o. Ora, como é que eu vou crucificar o seu rei? A semana passada você estava gritando: viva o nosso rei, e agora está gritando: crucifica-o. O que mudou? Nada. Nada mudou. Cristo continua sendo o nosso rei. Só que dessa vez, a multidão está sendo controlada
por Satanás. A mesma multidão que falava que Jesus era Cristo, o Rei, agora diz: não queremos nada com ele. Que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Que seu sangue caia sobre nós e sobre nossos descendentes. Misericórdia. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais alto: crucifica-o! Crucifica-o! Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos e disse: tá aqui, ó, balde de água. Ele encheu uma vasilha de água. Enxagou as mãos. E disse: eu sou inocente na morte deste justo. Aí o povo gritava em satânica ira: que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos descendentes. Pilatos disse: estou inocente do sangue desse homem. A responsabilidade é de vocês? Na verdade, não. Ele, como governador, ao lavar as mãos, assumiu o decreto da multidão, mas ele sabia que a multidão estava equivocada. Assim como ele sabia que a multidão estava equivocada a semana passada, quando queriam coroar Jesus rei de Israel. Porque ele sabia que o rei de Israel era Herodes. Herodes? Ele sabia. Então todo o povo respondeu em uníssono: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos descendentes. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para a cruz. Fuja das multidões. Ontem eu estava pensando nessa mensagem. Falei: Senhor do céu, ó vigia das pessoas, como eu vou falar sobre isso? Então o Senhor me deu um sonho. No sonho dessa noite, eu sonhei que era professor. Eu sonhei que eu era professor dos primários. Os primários, na igreja, são as crianças de 10 anos. Então, o equivalente na escola seria aí a criança entre o primeiro e o quinto ano. Então, imagina um grupo de crianças, não é? Então, haveria uma festa. Como era uma festa na escola, então nós dividimos as turmas. O primeiro aninho iriam participar da festa como se fosse uma Olimpíada, como se fosse o São Paulo. O outro grupo, o segundo ano, como se fosse o Corinthians. O outro, terceiro ano, como se fosse o Santos. O outro, quarto ano, como se fosse o Palmeiras. Então você está imaginando isso aí? Então a escola, no dia da comemoração, chamou os pais. E todos deveriam ir vestidos com o uniforme de seu time favorito. Eu estou aqui em São Paulo, por isso que eu sonhei com os times de São Paulo.
Mas se eu tivesse aí no Rio, talvez sonharia com Flamengo, Botafogo, Cruzeiro, não sei. Cruzeiro é do Rio, é? Se eu estivesse em Curitiba, talvez eu sonhasse com a ACP, com o próprio Coritiba, com... Aqui em Minas a gente sonharia com o Atlético, etc. Na Bahia tem o próprio Bahia, não é? No Espírito Santo tem o Vitória. Eu sei, coloca aí nos comentários os 4 times favoritos de seu estado. Se você estiver em outro país, que é pouco provável, coloque aí os 4 melhores times do seu país. Então chegou o dia da festa e todos os pais estavam vestidos com a camisa do seu time favorito. Então tinha pais de todas as agremiações. Só que aconteceu que o seu filho possivelmente poderia estar com outro uniforme, porque eles estavam separados por séries, não por equipes. Eu sei que no final do sonho houve uma grande confusão. A torcida, os pais começaram a brigar, porque eles não se entendiam com relação aos seus filhos. Eles levaram a brincadeira a sério. E começou uma briga e... Eu lembro que os times foram recolhidos, os times saíram da quadra, e agora nós estamos com um problema para resolver. E aqui naquela confusão do sonho, eu acordei. Eu falei, meu Deus, como é que a gente pode resolver esse problema? Não é? Porque a direção da escola ficou preocupada, porque o burburinho era muito grande. Então agora, como eu não sonhei o final do sonho, eu preciso inventar um final que seja não trágico, não é? Porque a escola é lugar de ensino, de alegria, de festa, não de tristezas e guerras. Então nós decidimos que a torcida toda trocaria seus uniformes pela camisa verde e amarela. E agora, como na Copa do Mundo, lembra? Copa do Mundo de 14 foi no Brasil. Eu desejei ir, mas por um problema de consciência eu não pude ir. Eu tinha feito plano de ir, mas nos últimos dias houve uma grande grita no país sobre se deveriam passar por cima da Constituição, das leis nacionais, para se permitir bebida alcoólica nas arenas. E eu falei comigo, Senhor, a tendência é que eles liberem a bebida alcoólica. E se eles fizerem assim, eu não irei, porque eu só irei se não tiver bebida alcoólica. E aí no final, eles passaram por cima da Constituição que proíbe a propaganda de bebida alcoólica, né, e a venda a crianças. E todo mundo fingiu que nada aconteceu, a Copa aconteceu, o Brasil perdeu, mas a cachaça ganhou. E aí todos vestiram a camisa verde e amarela, e graças a Deus a alegria se restabeleceu, as equipes voltaram, mas como agora a torcida estava unificada, então todos faziam festa para a equipe do Corinthians, do Palmeiras, de São Paulo ou do Santos. E a festa acabou bem, graças a Deus. O meu sonho acabou bem, mas as multidões que seguem as suas agremiações, elas nos mostram que pessoas boas, trabalhadores do dia a dia, se tornam assassinos. A gente vê todo dia aí torcedores sendo assassinados
só porque estava torcendo para o outro time. E a multidão furiosa vai lá, persegue e mata. Nos últimos dias, haverá um apelo às multidões para que elas sigam na adoração do homem. Vai ser um convite quase irresistível. Mas eu conclamo que você esteja apegado aos ensinos bíblicos e que você adore somente aquele, o vigia das pessoas, que fez o céu, a terra, que fez as fontes das águas. O Apocalipse disse que haverá no céu 3 multidões. Uma não estará exatamente no céu. Porque imagina, desce a cidade santa. Está lá em Apocalipse, acho que 13, né? Não lembro, mas está lá. Eu sei que está lá. João vê um trono, e no trono sentado está o ancião de dias, o vigia das pessoas, e no lado direito está o trono de Jesus. E ao redor desse trono estão 24 tronos, e assentados nesses tronos, 24 anciãos, e ladeando esses tronos, está uma multidão de 144 mil pessoas, e ladeando essa grande multidão de 144 mil pessoas, uma grande multidão, incontável como a areia da praia do mar. E bem mais, um pouco mais distante, não adorando a Deus, mas reconhecendo o seu juízo, a sua justiça, está uma outra grande multidão. Essa está longe do terreiro sagrado. Para você ter uma ideia, na adoração, no santuário, na tenda tabernáculo, a adoração acontecia no templo. E os proscritos eram levados para o deserto. Então, simbolicamente, eles estão fora da cidade. Porque os malfeitores são mortos fora da cidade. Jesus foi contado como um malfeitor e ele foi morto fora da cidade. Então, essa multidão, são multidão de proscritos. Eles rejeitaram o sinal de Deus e estão com o sinal da besta. Por isso serão destruídos. Essa multidão será destruída. Todos vão reconhecer a supremacia de Deus. Então, que possamos estar adorando a Deus na primeira ou na segunda multidão, mas nunca na última multidão. Porque essa até vai reconhecer a supremacia de Deus, mas tarde demais, porque eles já aceitaram o sinal da besta do Apocalipse 13. Cuidado. Fuja de Babilônia. Feliz Páscoa. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.